Então, agora, efetivamente, nós vamos levar as próximas 2 ou 3 aulas, não, 4 aulas, vamos colocar assim, 4 aulas, talvez mais, falando sobre cinemática, talvez mais do que 4 aulas. Como eu falei na aula introdutória, né, apresentei, a cinemática ela é a parte da física, da mecânica especificamente. Dentro da física você tem a física, mecânica. Dentro da mecânica você tem subassuntos, né, subgrupos. Então você tem, dentro desses subassuntos, você tem a cinemática. O que a cinemática se ocupa? Ela se ocupa na descrição do movimento, tá certo? Sem se preocupar com a sua causa. Ou seja, vocês já devem saber do ensino médio que o movimento ele é produzido por uma força. Isso vocês já devem saber do ensino médio. Quando nós falarmos sobre forças, aí a gente pode detalhar um pouquinho mais. Isso vai ser a parte da dinâmica. Na cinemática, você só está interessado na trajetória, no movimento que um objeto faz. Seja lá que mecanismo tenha produzido essa trajetória, né? Certo? Bom, por que isso é importante? Por exemplo, é muito importante você saber que, vamos colocar um aluno que tenha seguido o caminho da náutica, né? Então ele vai pilotar vai ser responsável pela pilotagem de um navio. Ele precisa saber que, por exemplo, que uma vez que ele mude o controle da embarcação, num dado momento, não necessariamente a trajetória daquela embarcação vai mudar de acordo com o que ele estava imaginando ao fazer algum tipo de manobra. Então, a trajetória, né, da embarcação ela vai seguir as leis da física e não as leis da sua cabeça, daquilo que você está achando que vai acontecer. Por esse motivo, então, é de extrema importância que vocês saibam o que produz o movimento, como o movimento ele responde aos estímulos externos que vocês, porventura, implementarão naquela embarcação. Então, essa é a importância de vocês entenderem com relativa profundidade o que seria um movimento, as leis físicas que regem o movimento e como qualquer objeto responde como é que eu vou dizer, as perturbações ou as suas intervenções sobre ele. Bom, então a cinemática ela é dividida em 2 partes. Você tem a parte escalar, que talvez seja mais simples, que vocês devam ter já tido bastante contato no ensino médio, que se ocupa de basicamente movimentos retilíneos, certo? Então, como eu falei na aula anterior, as variáveis que nós vamos estudar aqui dentro da cinemática, como velocidade, aceleração e posição, quem assistiu a minha aula anterior verificou ou pôde ouvir eu dizer o seguinte, que essas variáveis não são escalares, são variáveis vetoriais, ou seja, variáveis que precisam além da intensidade, do tamanho, precisam da informação sobre a direção e o sentido para serem totalmente expressas. Porém, por razões didáticas, nós separamos, nós colocamos a cinemática para vocês
de repente, terem contato com determinados aspectos antes de nós nos aprofundarmos em outros aspectos. Então, nesse sentido, a cinemática escalar vai servir como uma introdução para nós introduzirmos essas grandezas, que são vetoriais, mas dentro desse contexto agora específico de apresentação, vão ser tratadas como escalares. E por que elas podem ser tratadas como escalares? Elas podem ser tratadas como escalares desde que nós restringamos o movimento nessa primeira abordagem, nós restringimos esse movimento ao movimento retilíneo. Ou seja, ele tem que ser um movimento retilíneo, em outras palavras, um movimento que se dá ao longo de apenas uma direção. Então, movimentos retilíneos são tratados pela cinemática escalar. Depois, nós vamos generalizar isso para movimentos em 2 e 3 direções, que são movimentos mais gerais, certo? Nós vamos ver como é esse tratamento. Bom, então dentro da cinemática, estou tentando passar aqui, será que eu consigo? Só um momento. Bom, então vamos lá, cinemática escalar. Coloquei a carga horária de 2 horas, só que foi subdimensionado, né? A gente vai precisar de pelo menos 2 aulas. Então vamos lá, senhores. Como eu falei, a posição ela é uma grandeza vetorial, mas dentro desse contexto de movimento retilíneo, nós podemos tratá-la como uma grandeza escalar, certo? E o que seria a posição de uma partícula, né, ou de um ponto qualquer? A posição é a grandeza que diz onde um corpo, um objeto qualquer, se localiza dentro do espaço, certo? Então, a posição mede isso. Onde que a partícula ou o objeto, dentro do espaço, ela está localizada. Porém, é necessário a gente, então, fazer uma breve, digamos assim, uma ressalva. Note que a posição ela sempre está sujeita a um ponto de referência. Ou seja, você não pode falar em posição sem falar numa posição em relação a quê? Certo? Então, posição em relação a quê? Em relação a um ponto de referência. Então, esse ponto de referência nós costumamos chamar de origem. Então, notem por essas duas figuras aqui, que a posição da minha partícula, nessa primeira figura, ela é 4 metros e ela é positiva, porque ela é 4 metros e está à direita da minha origem, que eu chamei de 0. Notem que, por exemplo, que isso é muito relativo. Se eu tivesse pegado, vamos supor que aqui seja uma régua. Se eu tivesse pegado essa régua e trazido para cá, aí a minha partícula, que está no mesmo lugar, agora a nova posição dela seria 0, a partir dessa origem aqui. Então, a posição, assim como a velocidade, nós vamos ver, a posição e a velocidade são grandezas que nós chamamos de relativas, porque elas dependem de uma referência. Então, você botou uma referência e fala, vamos concordar sobre essa referência, sobre esse 0? Vamos.
Beleza, então a partir desse zero, a posição da minha partícula é essa. Ok? Então a posição da partícula, ela é medida a partir de uma referência e ela pode ser positiva ou negativa. Quando que ela é positiva? Quando, em geral, ela está orientada ao longo da direção positiva da minha referência. Ou seja, nesse caso aqui, a minha referência está apontando para a direita. Então, todos os números que estiverem à direita do zero, eles estão crescendo. Então, nesse contexto, eu digo que a minha posição é positiva. Então, qualquer posição que estiver antes do meu zero, ou seja, à esquerda do meu zero, ela será uma posição negativa. Ok? Olha só. Sempre que alguém quiser fazer alguma pergunta, é só desabilitar aí habilitar o microfone e pode perguntar a qualquer momento, tá? Vocês têm essa liberdade. Então, prosseguindo. O que seria a velocidade da partícula, então? A velocidade, nós temos dois tipos de velocidade dentro desse contexto da cinemática escalar. A velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. E qual é a diferença entre as duas? Bom, vamos falar sobre a velocidade escalar média. A velocidade escalar média é uma grandeza física que me diz o seguinte. Bom, se um objeto ele estava numa posição, certo? E após um determinado tempo ele foi para outra posição, então eu digo que ele sofreu um deslocamento ou ele se movimentou, certo? Agora, veja se vocês concordam comigo. Um objeto ele pode sofrer um deslocamento. Agora, você concorda comigo que se eu tiver preocupado com o deslocamento de determinado objeto, por exemplo, um navio saiu do porto de Santos e vai para o porto, sei lá, de Portugal, certo? Bom, tranquilo. Então, eu sei que ele vai fazer esse deslocamento. Mas ainda assim, esse navio, eu não tenho todas as informações ainda que eu preciso. Por quê? Porque você concorda comigo que nada impede dele sair do Porto de Santos, por exemplo, o exemplo que eu estou dando, e ir para um porto lá em Portugal e levar 100 anos para isso. Algo impede? Não. Pode levar 100 anos. Ou pode levar 20 dias. Certo? Então, se eu tiver a informação do deslocamento e do tempo que foi necessário para que esse deslocamento ocorresse, aí eu vou estar mais satisfeito. Eu espero que vocês concordem comigo em relação a isso. Eu vou estar mais satisfeito. Então, qual é a grandeza física que me diz isso? Que me dá essa informação? É a velocidade. Nesse caso, a velocidade média. Ou seja, o tanto que eu me desloquei e o tanto de tempo que eu levei, a variação de tempo que levou para que eu tivesse esse deslocamento. Certo? Então, a velocidade média me diz isso. Então, por exemplo, aqui na figura, eu tenho um corpo que ele saiu de 1 e foi para 4, então ele se deslocou de 1 para 4. Certo? E ele levou um determinado tempo para isso. Aqui, ó, se vocês olharem aqui, eu não coloquei o tempo que ele levou. Né? Então, ele poderia ter levado 1 milésimo de segundo, ou poderia ter levado 1 século para fazer esse mesmo deslocamento. Então, opa! Se você pudesse escolher, você
você falar assim, não, eu não tenho nada para fazer agora, eu vou acompanhar essa partícula aí se deslocando de 1 até 4. Aí você fala assim, ó, a velocidade dela são 3 metros por século. Você, não vou perder um século da minha vida olhando essa partícula se deslocar. Agora, se fosse 3 metros por milissegundo, beleza, isso dá. Certo? Agora, um outro aspecto aqui interessante é o seguinte, que como a velocidade ela é a razão entre o deslocamento e o tempo, então, se esse deslocamento é positivo, ou seja, quem é o deslocamento? O deslocamento, ele é a diferença entre a posição final e aquela que você saiu, a posição inicial. Então, se esse deslocamento ele for positivo, então, como a velocidade é ΔX sobre ΔT, se ΔX for positivo, então a velocidade é positiva. Se ΔX for negativo, quando que ΔX é negativo? Olha para essa segunda figura. O objeto começou em x igual a 4, mas voltou para x igual a 1. Então, ele está se deslocando para a esquerda. Nesse caso, dado o nosso sistema de referência, nosso referencial, então eu posso dizer que a velocidade, de acordo com esse referencial do meu objeto, ela é negativa. Certo? Então, nesse caso, para a direita positiva, para a esquerda negativa. Aí você pode me perguntar aqui, mas mestre, e o ΔT? Bom, se alguém viu aquele seriado chamado Dark, eu estou na 3ª temporada agora, devo terminar de ver hoje ou amanhã. Quem viu, lá no Dark, ΔT pode ser negativo, né? Porque eles viajam no tempo, eles podem voltar. Mas nós, por enquanto, ainda não. Dentro dessa nossa realidade, por enquanto, ainda não sabemos voltar no tempo. Significa que o nosso ΔT é sempre positivo. Então, quem vai determinar o sinal da velocidade vai ser sempre o deslocamento. Então, aqui eu deixei um exemplo para vocês. Vamos ler esse exemplo. Depois de dirigir um carro em uma estrada retilínea por 8,4 km a 70 km por hora, você para por falta de gasolina. Nos 30 minutos seguintes, você caminha por mais 2 km ao longo da estrada até chegar a um posto de gasolina. Então, a situação, você dirigiu um carro, certo? Com uma dada velocidade e percorreu um dado percurso, certo? Acabou a sua gasolina e você teve que andar até o posto de gasolina para comprar o combustível. Então, ele faz 3 perguntas aqui. Primeiro, qual foi o deslocamento total do início da viagem até chegar ao posto de gasolina? Bom, isso a gente pode responder, né? O deslocamento total foi os 8,4 quilômetros que ele andou dirigindo o carro, mais os 2 quilômetros que ele andou a pé, totalizando um deslocamento de 10,4 quilômetros. Beleza? Qual o intervalo de tempo entre o início da viagem e o instante que você chega ao posto? Então, como é que a gente faz? Bom, eu deixei aqui a solução no slide seguinte. Nota o seguinte, o tempo total vai ser o tempo em que ele levou dirigindo, mais o tempo que acabou a gasolina e ele levou para chegar até o posto, certo? O tempo caminhando foi de 30 minutos, né? 30 minutos, 0,5 horas, meia hora. O tempo que ele levou dirigindo, a gente pode saber. Porque como a gente sabe
o deslocamento dele dirigindo, que foi de 8,4 km, e a velocidade que ele estava dentro do carro, 70 km por hora, então, como V é igual a ΔX sobre ΔT, ΔT vai ser ΔX sobre V. É só inverter essa equação aqui. Que dá, em horas, em unidades de horas, dá 0,12. Certo? Logo, o tempo total vai ser, que ele levou nesse movimento todo, vai ser o tempo que ele levou caminhando, mais o tempo que ele levou dirigindo, que vai dar 0,5 mais 0,12, 0,62 horas. Ok? C. Qual a velocidade média do início da viagem até chegar no posto de gasolina? Determine a solução numericamente e graficamente. Então, aqui, ó, numericamente, para a gente saber a velocidade média, e olha que interessante aí. Para a gente saber a velocidade média, então a gente tem que saber o percurso total e dividir pelo tempo total. Sabe? Beleza. Então, o percurso total foi de 10,4 km e o tempo total, como nós calculamos no item B, 0,62 horas. Fazendo essa divisão, dá uma velocidade média de 16,8 km por hora. Certo? Então, essa foi a parte numérica. Graficamente, então, como você calcula isso? Né? Olhe para o gráfico. Você tem que fazer um gráfico da posição em função do tempo. Então, ó, se ele saiu da posição da nossa origem, você lembra? Nosso referencial, nós chamamos de 0, e levou determinado tempo para chegar até aqui, dirigindo. Que posição é essa? Ninguém sabe? Qual foi essa posição aqui? Alguém desabilita o microfone e me fala? Ele saiu daqui e chegou até essa posição. Alguém se habilita? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. 3. 8,4. Saiu de 0. Opa, cadê o cursor? Está aqui. Foi a 8,4. E levou quanto tempo? Levou quanto tempo? 0,12. Tá vendo? E o resto do percurso ele fez caminhando. Ou seja, ele completou o restante do tempo de 0,5, né? Daqui para cá dá 0,5 no tempo, percorrendo um pouquinho, 2 km. Agora, olhem para esse gráfico. Vocês conseguem notar que, quando ele estava dirigindo, a inclinação dessa reta de x, que é a posição em função de t, é maior, né? Ela está mais inclinada. Depois, quando ele começou a andar, a inclinação caiu. Certo? Agora, como é que eu obtenho a velocidade a partir daí? Eu pego o ponto inicial e ligo ao ponto final. Certo? E traço uma reta. Essa reta azul que vocês conseguem ver. Da origem até o posto de gasolina. A inclinação dessa reta vai me dar a velocidade média. Então, quem me diz qual é a inclinação dessa reta? É o ΔX aqui, ó, vertical. Consegue ver? Ó? A inclinação dessa reta fornece a velocidade média. Distância, ΔX, 10,4, dividido pelo ΔT, que é a parte horizontal aqui. Isso aqui, isso dividido por isso, dá precisamente a inclinação dessa reta. Ok? Então, graficamente, eu resolvo assim, utilizando um gráfico
de x em função de t, onde x é a minha posição, né? Vocês já devem ter associado. No ensino médio vocês chamavam de S. Agora, nota o seguinte. Vocês concordam comigo? Olha o que eu vou colocar. Vocês concordam comigo que quando eu calculo a velocidade média dele, eu simplesmente ignoro tudo que aconteceu com esse pobre coitado no meio do caminho? Ele enguiçou por falta de gasolina, teve que andar quilômetros a pé, e tudo isso eu simplesmente ignoro quando eu calculo a velocidade média. Eu só quero saber o seguinte: onde ele estava, onde ele chegou, quanto tempo levou. Fechou. Porém, vocês concordam comigo que eu poderia querer ter mais informações sobre o movimento desse sujeito que estava dirigindo? Se eu quiser, então, ter uma informação mais precisa, quer dizer, o que aconteceu com ele ponto a ponto, né? Aí eu uso outra grandeza, chamada velocidade escalar instantânea. Ok? Velocidade escalar instantânea. O que a velocidade escalar instantânea vai me dizer? Ela vai me dizer exatamente num dado ponto da trajetória, em qualquer ponto da trajetória, do trajeto que a pessoa tomou, qual a velocidade que ela tinha. Aí fica mais interessante, né? Vocês concordam? Fica bem mais interessante. Certo? Matematicamente, essa velocidade escalar instantânea ela é dada por uma derivada, porque ela é uma taxa de variação. Certo? Então, ela é nada mais, nada menos do que a derivada da posição em relação ao tempo. E o que é a derivada? A derivada é o limite quando o intervalo de tempo ele é muito pequeno que você está pegando. De tal forma que eu posso considerar esse intervalo de tempo como um instante. Certo? Então, ó, se eu bater minhas mãos aqui, ó, deixá-las juntas e depois soltar, elas levaram um tempo longo juntas, né? Certo? Então, isso é um ΔT grande. Seria o ΔT da minha velocidade média. Agora, se eu pegar minhas mãos e bater uma palma, quanto vale esse ΔT que as minhas mãos permaneceram juntas? Você pode falar, ah, mestre, zero. Não, não é zero. Não é zero. Mas é um intervalo de tempo tão pequeno, tão minúsculo, tão pequitinho, que você pode considerar como sendo um instante, né? Isso é um instante. Então, esse intervalo de tempo entra aqui, ó. É o meu dt. Entra aqui. A gente vai ver mais à frente. Vamos colocar algumas propriedades das derivadas. Vocês vão ver que não é difícil calcular, não. Mas, conceitualmente, ou seja, fisicamente, o que está acontecendo é isso. É você calcular um deslocamento durante um intervalo de tempo muito pequeno. Isso, então, me dá a velocidade instantânea. No que ela é melhor do que a velocidade média? Porque eu posso calcular em qualquer ponto da minha trajetória. Olha aqui essa reta laranja aqui. É minha trajetória. Se vocês olharem o gráfico anterior, a velocidade média seria algo parecido com essa primeira reta azul aqui, ó, tá vendo? Eu pego um ponto inicial, um ponto final, calculo um ΔX, um ΔT, e isso vai me dar a velocidade média. Agora, notem que à medida que eu vou diminuindo esse ΔT, certo? Olha o que vai acontecendo com essa reta azul. Ela é uma reta secante, 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 mas olha que aqui no X1
ela vai ficando mais próximo de uma reta tangente à trajetória. E sempre que eu falo uma reta tangente, o que é tangenciar? Tangenciar é tocar, né? Sempre que eu falo numa reta tangente, ou seja, numa reta que toca, a reta ela toca num ponto. A reta secante, ela passa por 2 pontos. Mas a reta tangente, ela passa por um ponto. Nesse caso da figura aqui, espero que vocês estejam vendo, é o ponto P. Então, a inclinação dessa reta aqui, que tangencia no ponto P a trajetória, vai me dar, a inclinação dessa reta vai me dar, ou seja, o coeficiente angular dessa reta vai me dar a velocidade instantânea. Certo? Então, ó, essas retas aqui são velocidades médias, essas 3 aqui, e essa aqui, tangente, é a velocidade instantânea. Aí agora, graficamente, você consegue perceber qual é a diferença de utilidade das duas. Enquanto a velocidade média ignora tudo que aconteceu nesse meio aqui da trajetória, nesse caminho aqui, ignora tudo. A velocidade instantânea não. Em qualquer ponto que eu pegue aqui da trajetória, eu vou ter uma reta tangente, né? E eu vou saber exatamente qual é a velocidade naquele ponto, naquele instante. Espero que tenha ficado clara a diferença, mesmo que a matemática não esteja ainda clara, mas eu espero que esteja clara a diferença. Bom, vocês conseguem ver aí o slide? Sim, professor, dá para ver. Show! Então, o que eu estava dizendo antes da reunião encerrar é o seguinte, que olhando para esse gráfico, então, fica claro qual é a diferença entre as duas, sem nós nos atentarmos à parte matemática ainda, mas fica claro a diferença entre as duas abordagens. Se você notar, a velocidade média, que seria uma espécie de secante aqui dessa curva, né? Pegando 2 pontos aqui, o ponto da posição inicial e final, ela simplesmente ignora tudo que aconteceu nesse meio tempo. Então, se a gente voltar para aquele exemplo do rapaz que estava dirigindo, então, se acabou o combustível dele, se o pneu furou, se ele, por exemplo, passou acima da velocidade permitida no radar e levou uma baita multa, tudo isso é simplesmente ignorado quando eu estou preocupado com a velocidade média. Por outro lado, a velocidade instantânea, ela me dá uma informação mais acurada, mais, digamos assim, mais precisa do que está acontecendo em cada ponto. Matematicamente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esse intervalo de tempo diminuir até que ele seja considerado como um instante. Certo? Se vocês notarem aqui, isso é um limite. Vocês devem ter aprendido limite em cálculo. Isso é um limite. Ou seja, não quer dizer que esse ΔT é exatamente igual a zero. Porque se assim fosse, eu teria um problema de indefinição aí, né? Qualquer número dividido por zero é infinito. Certo? Mas o que eu tenho é um limite. Ou seja, eu pegar intervalos muito pequenos, muito próximos, de tal forma que eu possa não conseguir mais distinguir esse ponto P de algum outro muito próximo a ele. Nesse limite, então, nesse caso, eu tenho a tangente. Uma coisa interessante da velocidade instantânea, então, é que ela é sempre, vou repetir, ela é sempre tangente à trajetória, qualquer que seja a trajetória. Sempre a velocidade vai ser
tangente à trajetória. Não há exceção para isso, certo? Nós vamos falar sobre aceleração na aula que vem, mas em relação à velocidade, não há de forma alguma exceção para isso. A velocidade instantânea é sempre tangente à trajetória. Tinha um aluno que queria ver o gráfico. Você tem alguma pergunta? Isso não tem, não. Já foi sanado tudo já. Obrigado. Falou. Bom, deixa eu passar aqui então. Deixa só, que está meio lento aqui. Vamos lá. Então, olha o exemplo. Esse gráfico aí, agora, é um gráfico que ele representa um elevador. Ele representa a posição em função do tempo de um elevador. Um elevador real, desses que vocês devem pegar por aí em algum prédio que vocês vão, né? O que acontece com o elevador? Ele para, abre a porta e você entra. A partir do momento que você entra, ele fecha a porta e ele, para sair do seu repouso, né, para te levar para andares superiores, ele tem que ter uma variação da velocidade aí, certo? Então ele varia a velocidade, depois ele fica a uma velocidade constante e depois ele para, estaciona e abre a porta para você descer. Um gráfico muito próximo, uma representação matemática ou gráfica muito próxima à situação real de um elevador está demonstrado nessa figura aí que vocês podem ver. E aí, na aula que vem, eu vou mostrar também algumas representações gráficas para vocês de alguns movimentos, mas aqui vocês já podem ter uma ideia do que pode acontecer. Aqui até o ponto A, o elevador está parado, com a porta aberta esperando você entrar. Do ponto A até o ponto B, olha o que aconteceu. O elevador ele acelerou, ele saiu de uma velocidade zero, que estava parado, e foi para uma dada velocidade, né? A partir do ponto B, o elevador ele permaneceu com a velocidade constante. Notem como isso se traduz num gráfico de x em função de t. Uma velocidade constante para um gráfico x em função de t nada mais é do que uma reta, do que uma função afim, subindo linearmente. Agora, notem mais ainda que essa porção aqui, de B até C, ela é diferente dessa outra porção, de A até B e de C até D. Vocês notem que tem uma curvinha aqui? Agora, se a gente recuperar aquele nosso raciocínio que a gente estava desenvolvendo, de que a velocidade é sempre tangente, vocês vão ver que, se você for tangenciando essa curva aqui, nesses pontos, vocês vão ver a velocidade variando, né? A inclinação da reta variando. Aqui e também aqui, ó, em CD. CD ela está variando assim. Está diminuindo até chegar a zero. Certo? Por outro lado, nessa porção BC, você tem um elevador com velocidade constante. Ou seja, a reta tangente a essa curva aqui é a própria inclinação da própria curva, né? Ou vocês acham que teria uma reta com inclinação horizontal aqui? Não, não tem. A reta ela carrega sempre a mesma inclinação. Certo? Então, ó, como seria V de T aqui? Está representado nesse próximo slide. Deixa só o computador me ajudar aqui. Deu uma travada. Só para a gente encerrar, tá bom? Aí.
Então, para a gente encerrar, olhem isso. Tá certo? Então, ó, nessa região, vocês notem que a posição é constante, não varia, por isso eu tenho velocidade zero. Quando chegou em 1 aqui, quando chegou em 1, a velocidade ela saiu de um valor zero, a posição, desculpa, saiu de um valor zero e foi até um valor de 4, talvez. Só que ela não foi constantemente, ela não é uma reta assim, ela foi variando, vocês conseguem ver? É uma curva. Tá aqui, ó. Está representada aqui. Essa é a velocidade correspondente a essa variação da posição. Depois de B até C, você tem a velocidade constante. Não é zero, é constante, certo? E vale ali pelo gráfico 4. Depois de C até D, o elevador volta a parar, uma variação da velocidade constante, e depois ele fica em repouso, quando você sai do elevador. Tá certo? Então, essas foram representações gráficas aí do movimento. Ok? Bom, na próxima aula, nós vamos falar sobre as propriedades das derivadas. A gente vai resolver alguns exercícios aqui, tá bom? Os exemplos. E vamos falar sobre aceleração também. Então, por hoje é só. Antes de encerrar, eu quero saber o seguinte: alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algo a perguntar?